deixa claro esse processo miraculoso de que Deus conseguiu transmitir a homens falhos, homens com pecados, homens com falhas. Ele conseguiu transmitir a sua vontade e formá-la, e essa vontade chegou até nossas mãos hoje. Essa vontade não veio do homem, veio completamente de Deus, e nós temos ela à nossa disposição. Sabe, a maioria dos estudiosos acredita que o Velho Testamento só foi canonizado no primeiro século da era cristã, e o Novo Testamento no mínimo no segundo século, provavelmente no terceiro século. Ou seja, o processo de reconhecer a palavra de Deus demorou séculos. E não só, porque não só os homens precisavam ser inspirados. Na verdade, para a Bíblia chegar na nossa mão hoje, isso exige pelo menos duas partes, dois milagres grandes. Primeiro, os homens precisavam ser inspirados a escrever a palavra de Deus. Mas aí, depois da palavra de Deus ter sido escrita, precisava existir o milagre da certificação. Os outros homens precisavam reconhecer, certificar que aqueles escritos eram a palavra de Deus, e não outros escritos, e somente aqueles escritos eram a palavra de Deus. Em outras palavras, as pessoas que falavam a palavra de Deus não só precisavam ter sido inspiradas, mas elas precisavam de credenciais. Elas precisavam mostrar para as outras pessoas de alguma forma: olha, isso daqui que eu escrevi é a palavra de Deus. Entende? Então, a minha tese é de que, hoje nós vamos falar um pouco disso, é de que os milagres nas Escrituras tinham essa função principal. Os milagres eram as credenciais dos homens que escreveram a palavra de Deus e que anunciaram a palavra de Deus numa época em que as pessoas ainda não tinham a palavra de Deus formada. Os milagres eram essas credenciais de falar: eu venho de Deus, essa palavra que eu estou transmitindo a você tem uma origem sobrenatural. E o propósito bíblico que a gente vê nas Escrituras, por trás dos milagres, era ajudar as pessoas a reconhecerem que esses homens, eles possuíam revelação que vinha de Deus. Vamos examinar, por exemplo, o Velho Testamento. Quando Deus chama Moisés, a primeira onda de milagres que a gente vê nas Escrituras estão no livro de Êxodo. A gente vê talvez uma coisa ou outra espaçada no livro de Gênesis, mas quando a gente chega em Êxodo, a gente vê Moisés fazendo milagre atrás de milagre, coisas grandiosas. Bem, como que tudo isso começa? Deus chama Moisés para ir de volta para o Egito, para libertar o povo, e Moisés fica inseguro, e Deus fala: olha, eu vou fazer milagres por meio de suas mãos. Pega esse cajado, por exemplo, ele se transforma em cobra. Pegue a cobra, ele se transforma de volta em cajado. E aí em Êxodo 4, logo depois disso, a Bíblia fala: e disse o Senhor, esse milagre é para que eles, os israelitas, em primeiro lugar, acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Então a Bíblia aqui diz explicitamente por que Deus estava fazendo aquele milagre. Os milagres que Moisés fez durante os 40 anos em que ele liderou o povo de Israel, eles tinham o propósito de estabelecer a autoridade de Moisés. Primeiro diante dos próprios israelitas, mas também depois diante dos pagãos, diante do faraó, diante dos egípcios. E mesmo quando o povo de Deus sai do Egito e vai para o deserto, os milagres que ainda acontecem lá no deserto têm o propósito de certificar o povo que Moisés continuava sendo líder do povo. Porque em várias ocasiões, pelo menos duas que eu lembro, o povo se rebelou contra a autoridade de Moisés. Uma delas está aqui em Números 16, versículo 3. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Então Corá e os outros lá estavam se colocando contra a autoridade de Moisés. E por isso os milagres continuavam sendo necessários. A gente vê no livro de Josué, no livro de Juízes, milagres sendo feitos pelos líderes do povo, que também necessitavam de confirmação. E a próxima onda de milagres do Velho Testamento, depois dessa fase, é feita no começo do movimento profético. A gente vê Saul,
Davi, aparentemente, pelo menos não há relatos de milagres durante esse período. Mas aí quando chega Eliseu, Elias, ao começo do movimento profético, a gente vê novamente muitos milagres sendo feitos. E para a gente ter uma ideia de como esses milagres operavam, ou do efeito que eles causavam nas pessoas, a gente pode ver aqui em 1 Reis 17, versículo 24, a reação que a viúva de Sarepta teve quando Elias ressuscitou o filho dela. Ela fala: então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Então a reação que foi registrada nas Escrituras, do porquê o milagre aconteceu, é para que as pessoas soubessem: então eu posso confiar que o que você está falando é a palavra do Senhor. E aparentemente, depois que a palavra de Deus foi reduzida à escrita, depois que ela foi transmitida oralmente por séculos, e por meio de livros esparsos, e foi canonizada, e foi considerada como a palavra de Deus, depois que ela está escrita e disponível, os milagres deixaram de acontecer, como a gente vê lá em Lucas 16, mas a gente vai falar mais sobre isso. Aqui em Lucas 16, a gente leu isso na semana passada, a Bíblia fala: Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Isso é o rico tentando convencer Abraão a ressuscitar e convencer os seus irmãos a pararem de viver a vida que eles estavam vivendo. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, eles tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então o que Abraão está dizendo é: olha, se alguém não se convence ouvindo o que está escrito na lei, nos profetas, não há milagres suficientes para fazer alguém crer. O que ele está dizendo, em outras palavras, é: a lei e os profetas são completamente suficientes para levar qualquer pessoa ao arrependimento, para dar fé a qualquer pessoa. Os milagres não são necessários depois que a palavra de Deus está disponível, escrita para nós. O que as pessoas precisam hoje, o que nós precisamos hoje, o que cada ser humano precisa hoje é experimentar um tipo diferente de milagre. Não um milagre necessariamente como ele é, não a definição literal de milagre, um feito raro que contraria as leis da natureza. O que nós precisamos hoje é experimentar, é obedecer a palavra de Deus que está escrita e ver o seu poder agindo em nossas vidas por meio da nossa obediência à palavra de Deus. Aí nós vamos experimentar milagres, nós vamos experimentar o poder de Deus em nossa vida. Mas esse tipo de poder não necessariamente vai contra as leis naturais da biologia, da química, da física, mas ainda assim é um milagre. Eu falo milagre não para diminuir o poder de Deus, mas porque a gente usa o milagre de duas formas, não? A gente usa o milagre na acepção mais tradicional, como o feito extraordinário que viola, que vai contra as leis naturais, e a gente usa milagre para dizer: uau, Deus agiu de uma maneira que seria impossível do ser humano agir. E isso é um milagre também, mas é uma acepção, um significado diferente de milagre. No Novo Testamento, o mesmo processo acontece. Quando João Batista, por exemplo, que por sinal não realizou milagres, quando ele estava tendo dúvidas sobre se Jesus era o portador da palavra de Deus, o que Jesus fala para João Batista? E lembra, João Batista foi aquele que, quando viu Jesus, falou: aí está o Cordeiro de Deus. Ele foi a primeira pessoa a anunciar aos outros que Jesus era o Filho de Deus. Mas João Batista foi preso e ele teve dúvidas sobre se, em algum momento ele começou a duvidar: é Jesus mesmo o Filho de Deus? E aí ele manda mensageiros para Jesus, porque ele estava na prisão, e Jesus responde da seguinte forma, aqui em Mateus 11, versículos 4 e 5. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que Jesus responde para os mensageiros? Eu faço milagres. Milagres eram as credenciais de Jesus, eram que iriam convencer as pessoas em última instância: eu sou o Filho de Deus. Em João 14, versículo 11, Jesus disse: creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim.
Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, das obras que eu realizo. De novo, Jesus está dizendo, se vocês não conseguem crer em mim, se o nível de fé de vocês não alcança o ideal, olha, creiam pelo menos porque eu realizo milagres. Novamente, Jesus usa a cartada dos milagres para mostrar para as pessoas, eu sou o Filho de Deus. Jesus não fez milagres principalmente para suprir necessidades físicas das pessoas, irmãos. Senão Jesus teria que ter estalado os dedos e curado todo mundo ali na Palestina e, em última instância, em todo mundo. Jesus não fez milagres necessariamente para demonstrar amor aos outros. A gente sabe que, em última instância, o que convenceria as pessoas do amor de Jesus era o fato de a servidão deles e o fato dele ir até a cruz e morrer pelos pecados de cada um de nós. A razão principal pela qual Jesus parece ter operado milagres foi para estabelecer a sua autoridade. Aqui em Atos 2, 22, os apóstolos e as pessoas que escreveram o Novo Testamento reconheceram isso. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Então, como que ele foi aprovado? Ele foi aprovado por meio de milagres, maravilhas e sinais. Os milagres, as maravilhas e os sinais eram essenciais para provar que Jesus era quem ele era. Em João 20, versículos 30 e 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Sabe, e aqui eu quero fazer um porém. Eu quero deixar registrado, quando eu falo parece ser esse o propósito principal das Escrituras, eu falo parece, minha convicção é essa. Mas a Bíblia de fato não registra 100% a razão pela qual os milagres aconteceram. E ela não fala, esse foi o único propósito. Então Deus pode ter tido outros propósitos por trás dos milagres. Mas no mundo pentecostal em que a gente vive, acredita-se que até 90% das igrejas evangélicas no Brasil são pentecostais. E a gente sabe disso, pelo ambiente em que a gente vive. A gente precisa analisar, irmãos, não vamos ser arrogantes, como talvez já fomos, de dizer o que a Bíblia não afirma, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas também não dá para ignorar o que a Bíblia ensina. Não dá para ignorar as evidências que a gente encontra na Bíblia, do propósito, da razão por trás dos milagres terem sido realizados. Os apóstolos, depois de Jesus, no Novo Testamento, foram os próximos portadores dos dons miraculosos, quem realizavam milagres. E as credenciais dos apóstolos, novamente, eram os milagres. Em 2 Coríntios 12, 12, Paulo fala, as marcas de um apóstolo são sinais, maravilhas e milagres. Bem, na verdade, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então, novamente, para ser um apóstolo, você precisava ter a marca de sinais, maravilhas e milagres. Isso era o que iria convencer as pessoas de que, você é um portador da palavra de Deus e você não é um portador da palavra de Deus. E possivelmente porque Paulo não era um dos 12 apóstolos originais, ele enfatiza isso muitas vezes. Aqui em Romanos 15, por exemplo, nos versículos 18 e 19, Paulo fala, eu não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 14, versículo 18, Paulo diz, eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Será que Paulo estava se gabando aqui? Uau, eu sou incrível. Não, Paulo estava simplesmente querendo dizer para as pessoas, eu tenho autoridade, eu posso fazer milagres. O poder de Deus vive em mim, eu sou comissionado por Deus para estar aqui, para ensinar a palavra de Deus. E os milagres, segundo esse raciocínio, não eram o propósito principal do que ele fazia, não era mostrar que ele era espetacular. Os milagres eram um meio, um instrumento por meio do qual Paulo
queria convencer as pessoas a se arrependerem, a viverem de acordo com a palavra, a mudarem suas vidas. O milagre não era, o fim dele não era soar espetacular, era ajudar as pessoas a viver uma vida santa. Ou seja, se a gente vê milagres que não resultam em vida santa, isso dificilmente vem de Deus. Porque tudo na Bíblia, tudo nas Escrituras converge para se arrependam e vivam, mudem sua mente e tenham a mente de Deus no seu caminhar. Novamente, por que tudo isso era importante? A gente sabe que a igreja ia ser construída com base no ensino dos profetas e dos apóstolos, como Efésios 2:20 ensina. Por isso a igreja precisava discernir quem tinha a palavra de Deus e quem não tinha a palavra de Deus. Os outros escritores dos livros reconhecem isso. Hebreus 2, versículo 3 até o 4. No meio do versículo 3 fala: esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Em Atos 14, versículo 3, a Bíblia fala: Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então a gente vê, isso não é uma escritura, nem duas escrituras, nem três escrituras, nem quatro escrituras. A gente vê muitas escrituras falando a mesma coisa. O propósito dos milagres era confirmar a palavra de Deus, era ajudar as pessoas a entenderem: isso daqui vem de Deus. Sabe, não nos parece que a razão pela qual Deus operou milagres por meio de Paulo e Barnabé foi para encorajar Paulo e Barnabé, nem para converter as pessoas. Porque a gente já viu que muitas pessoas viram milagres, mas não foram convertidas. Ou seja, o milagre não é essencial e ele não é poderoso o suficiente para converter pessoas. Mas os milagres eram feitos para confirmar que a mensagem, que a palavra, que essa sim tem poder para converter as pessoas, que a palavra vinha de Deus. E hoje a gente já tem tudo o que nós precisamos para agradar a Deus. E esse tudo é a palavra de Deus, como 2 Timóteo 3 nos ensina, nos versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bem, se a escritura nos prepara plenamente para boa obra, então nós não precisamos de mais nada. Ela faz tudo o que nós precisamos. Ela já alcança todas as necessidades do ser humano. E a gente precisa estar tão convencido disso, irmãos. Nós não precisamos ver milagres. A busca por milagres, esse espírito que quer ver o sobrenatural, que quer ver os fatos que contrariam as leis da natureza, é um espírito estranho ao das Escrituras. A gente não vê pessoas, na verdade, quem a gente vê procurando isso não eram pessoas que estavam bem com Deus, não eram pessoas que estavam num relacionamento saudável com Deus. Eu quero falar também que Deus no passado, Ele já cessou profecias e milagres, pelo menos uma vez na história do povo de Deus. Eu não estou dizendo que eu não estou dizendo ainda que Deus cessou isso novamente. A gente vai estudar sobre isso. Mas a gente sabe que, pelo menos na história do povo de Deus, isso já aconteceu, porque a gente tem isso registrado. Em livros judaicos, por exemplo, esse Tessota, no capítulo 13, versículo 2. Desde que os últimos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias morreram, o Espírito Santo cessou em Israel. Em 1 Macabeus 9, 27, que várias denominações consideram como livro sagrado, nós não consideramos, nem o próprio livro se considera, mas ele fala: Israel caiu numa tribulação tão grande como nunca tinha havido, desde que os profetas desapareceram. Outras traduções dizem: desde que as profecias desapareceram. E óbvio, se você não tem profeta, você não vai ter profecia.
Então, os dois acabam sendo a mesma coisa. Mas assim, o povo de Deus, e esses escritos não são inspirados. A gente não pode se valer deles dizendo, ó, tá vendo, Deus disse que... Mas a sensação, o registro histórico do próprio povo judaico era de que, uau, depois que os últimos profetas do Velho Testamento vieram, as profecias acabaram. E são 5 séculos entre os últimos escritos do Velho Testamento e o começo do Novo Testamento. Muitas pessoas parecem estar enganadas sobre o propósito dos milagres, como registrado nas Escrituras. Um líder de uma igreja carismática, talvez a maior igreja carismática lá na Coreia do Sul, ele uma vez disse: se as pessoas não virem milagres, hoje em dia, elas não ficarão convencidas de que Deus é poderoso. E eu acredito que, se a gente for honesto, muitas vezes a gente pensa isso também. A gente fala, eu preciso ver o sobrenatural. Se Deus aparecer para mim num sonho ou numa visão, aí eu vou fazer toda a vontade dele. A gente está enganado ao pensar em coisas assim. Se a gente lê a Bíblia e não fizer a vontade dele, nem que Deus apareça num sonho para você, ou numa visão para você, você vai fazer a vontade de Deus. A gente não precisa ver o milagroso para ver que Deus é poderoso. Para você ver que Deus é poderoso, basta você obedecer às Escrituras. E aí você vai ver, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Alguns próprios descrentes dizem, de uma forma meio arrogante, se existe de fato um Deus, que Ele se mostre para mim, que Ele me prove que Ele existe, e aí eu vou obedecê-lo. Isso nos distrai, esse modo de pensar nos distrai do que pode produzir os milagres que de fato nos satisfariam, as mudanças em nossas vidas. Quando a gente obedece a Deus por meio das Escrituras e a gente vê Deus agindo em nossa vida, porque as Escrituras funcionam, elas realmente nos dão paz, elas realmente consertam o nosso casamento, elas nos ajudam a nos ligar às pessoas, elas nos tornam úteis nessa vida. Esses milagres Deus quer que nós experimentemos. E quando a gente foca no sobrenatural, a gente está sendo desviado do propósito que realmente satisfaz a alma. E a gente podia se perguntar também, puxa, mas as coisas não seriam mais legais se a gente visse um monte de milagre? Mais pessoas não viriam para a igreja? A coisa não seria mais tchan? E de fato seria mais sensacional. A gente vê pessoas, uau, morreu a Talita, vamos lá, ressuscitar a Talita. E a Talita ressuscita, uau, que incrível. Ou então alguém fica cego, sofre um acidente, perde um braço, uau, vamos fazer um braço nascer. Vamos ajudar o senhor, quem anda de cadeira de roda, a andar de novo. Seria incrível, seria sensacional, seria empolgante até ver essas coisas. E aí a gente começa, e aí eu queria entrar aqui para registrar um pouquinho, porque Jesus, apesar de ter realizado muitos milagres, em geral ele demonstrava uma atitude com relação a fazer milagres que às vezes não era nada positiva. E eu queria ler essas Escrituras, que a gente estudasse elas juntos, para a gente entender algumas das razões pelas quais Jesus não acreditava que os milagres eram o propósito principal que as pessoas deviam buscar. Bem, vamos pular João 7 e vamos para João 6. Primeira razão, Jesus via que pessoas estavam seguindo a Ele por motivos ruins. Aqui em João 6, no versículo 26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Sabe, o fato é que as pessoas estavam mais empolgadas em vários momentos do ministério de Jesus com os milagres do que com o arrependimento. E os milagres, o que eles deveriam ter produzido? Eles deveriam ter dado a autoridade a Jesus, e aí isso deveria convencer as pessoas de que o que esse homem está falando é a verdade. Então eu vou seguir as palavras dele, eu vou me arrepender. Esse era o propósito dos milagres. Mas não foi o que aconteceu. Nesse mesmo capítulo, logo depois, no versículo 30, olha o que as pessoas perguntaram para Jesus: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Jesus tinha acabado de alimentar milhares de pessoas com um punhado de comida.
E as pessoas estavam lá: o que mais você vai fazer? O que você vai mostrar para provar que você é Deus? Quando Jesus continua falando, e Jesus vai falando o compromisso que ele esperava das pessoas, a entrega de coração que ele esperava, olha a reação das pessoas lá no versículo 60 a 61. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ou seja, apesar de terem visto o milagre, eles não foram seguir Jesus, porque eles não queriam se arrepender. E Jesus sabia disso. Muitas pessoas querem o sensacionalismo, mas não querem o arrependimento. E por isso milagres podem atrapalhar pessoas mais do que ajudá-las. E isso já aconteceu. Outra razão pela qual Jesus às vezes foi hesitante em fazer milagres: ele via que milagres não garantiam a fidelidade daqueles que experimentavam os milagres. No próprio Salmo 78, versículo 11, a gente vê o salmista dizendo que as pessoas esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. E ele passa a falar: Deus abriu o mar, Deus fez milagres, tirou eles do Egito, pragas. Mas eles esqueceram, assim como nós esquecemos. Deus faz coisas incríveis na nossa vida e às vezes a gente esquece. O povo também esqueceu. E não é exceção quando pessoas experimentaram milagres em suas vidas. Jesus sabia que o coração das pessoas, a única maneira de nós sermos conquistados de maneira duradoura, era nós apreciarmos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Essa é a maneira de conquistar pessoas e de realmente ajudá-las a ficarem firmes até o fim. Jesus também enxergava uma terceira razão, que os que têm dúvidas não precisam necessariamente de milagres. Aqui em João 20, no versículo 27, por exemplo. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Sabe, Tomé era um dos discípulos de Jesus. Ele tinha visto os milagres enormes, frequentes, muitos. Mas Tomé, depois de ver Jesus ressuscitado, ainda não cria nele. E o que Jesus fala para ele é: Tomé, eu vou fazer mais um milagre para você. Não, ele fala: Tomé, pare de duvidar, creia. Sabe, o que às vezes nós precisamos não é ver um milagre, é um chamado ao arrependimento. É falar: você precisa começar a crer. E isso não é algo superficial. Alguns de nós precisamos simplesmente parar de duvidar e crer que a promessa que Deus nos dá é verdade, que é para a gente fazer exatamente como Deus fala mesmo, e que vai dar certo. Parar de duvidar e crer. Se a gente está com a fé fraca, o que a gente faz? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que nos dá fé é o nosso relacionamento com Deus, que acontece principalmente por meio da leitura da Bíblia e da oração. Se a gente está com a fé fraca, é hora da gente renovar nosso relacionamento com Deus. Outra razão por trás que Jesus possivelmente via, provavelmente via, os duros de coração, eles não creem, mesmo quando eles veem milagres. E Jesus experimentou isso no seu ministério. Bem, Faraó viu muitos milagres. Faraó creu. Jeroboão viu milagres. O rei de Israel, o primeiro rei, Jeroboão creu. Os líderes religiosos de Jesus, da época de Jesus, viram muitos milagres. Todos eles creram. Olha o que João 11 fala. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Eles viam os milagres. Eles acreditavam que eram milagres. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. João 12, 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Outra razão
por trás da reticência de Jesus. Jesus, ele não queria tirar a nossa liberdade de escolher. Essa liberdade é muito preciosa que nós temos, de decidir crer ou de decidir não crer. Já imaginou se toda vez que você precisasse fazer uma escolha, ou antes de você tomar uma decisão ruim, ou fazer algo errado, Deus aparecesse para você numa visão e falasse: não faça, não é isso que eu quero de você. Como que isso ia mexer com a nossa liberdade, com a nossa escolha, com a nossa capacidade de fazer o que é certo e de fazer o que é errado, de aprender com nossos erros? O que isso ia fazer com o nosso amor por Deus? Se a gente fosse constrangido ao ponto de ver uma visão de Deus, um anjo aparecendo diante de nós para nos impedir de fazer o que é errado, o nosso amor ia valer tanto assim? Quando a gente de fato decidisse fazer o que é certo, quanto isso ia contar para Deus? Deus respeita a nossa habilidade de tomar decisões, mesmo sabendo que muitas vezes a gente toma decisões erradas. Ele preza isso, porque essa é a base do amor. Se a gente não respeita a liberdade que Deus nos dá, nós perdemos a nossa capacidade de amar. Tudo bem, a gente perde a capacidade de fazer coisas erradas também, mas aí junto com isso a gente perde a capacidade de amar. Por isso que Deus dá essa liberdade para nós, para que a gente aprenda a fazer o que é certo, porque a gente quer fazer o que é certo, não porque a gente é compelido a fazer o que é certo. Em João 7,17, a Bíblia fala: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E uma última razão: Jesus quer que as pessoas baseiem sua fé no entendimento. Isso não é ser racional, isso não é ignorar as emoções. As emoções são parte de quem nós somos como seres humanos, e elas são boas. Deus deu elas para nós, e faz parte do nosso amadurecer a gente aprender a controlar nossas emoções, a gente domá-las. Nós não devemos ser guiados por elas, mas nós devemos ser influenciados por elas. Mas em última instância, quem está no comando da nossa vida, quem deveria estar no comando da nossa vida, é a razão, é a nossa mente. Jesus fez tantas perguntas para as pessoas, ele queria treinar o raciocínio das pessoas. Ele perguntou: qual é o significado do que está escrito lá em Lucas 20:17. Depois, em outro momento, ele falou: como que vocês dizem que o Cristo é filho de Davi? Em Marcos 12:24, ele fala: não provém o erro de vocês, o fato de vocês não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe, Deus quer que nós entendamos o porquê da nossa fé. A gente precisa entender por que a gente faz o que a gente faz, para a gente conseguir amadurecer na fé. Em 1 Pedro 3,15, a Bíblia fala: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós precisamos saber qual é a razão de nós termos esperança. E aí, sabendo, a gente precisa estar preparado para responder isso aos outros. O foco no milagre desencoraja a gente a entender a razão por trás da nossa fé. Aqui em Lucas 11:29, eu não vou ler a escritura, mas é aquela em que Jesus fala: olha, a rainha de Sabá e os habitantes de Nínive vão se levantar contra vocês e vão julgar vocês. Por quê? Porque Jonas foi pregar ao povo de Nínive, possivelmente nem sabia falar a língua deles, falou algumas palavras para eles se arrependerem, e eles se arrependeram. O povo creu. Com a rainha de Sabá algo parecido aconteceu. Ela foi visitar Salomão, ouviu a sabedoria dele e creu na palavra de Deus. O povo e a rainha de Sabá foram movidos pela palavra de Deus. E Jesus estava falando para aquele povo: vocês não são movidos pela palavra de Deus. E por isso, até a rainha de Sabá, até o povo de Nínive vai se levantar no dia do julgamento e vai julgar vocês, que tem acesso a mim, que está aqui, que é maior do que Jonas, que é maior do que Salomão, e que está falando para vocês da palavra de Deus, e vocês estão se recusando a crer na palavra. E para terminar aqui, qual é esse milagre de Jonas? É a ressurreição. Se a gente precisa de um milagre, o maior dos milagres já foi feito, o milagre central já foi realizado. Foi o Filho de Deus descer, viver entre nós, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Sabe como as pessoas precisam experimentar os milagres? Elas precisam ler
a respeito desse milagre. Isso já está registrado, formado e transmitido. E qualquer ser humano tem acesso a esse registro, a essa palavra de Deus. E essa palavra é poderosa para ajudar qualquer pessoa a crer. Então a gente vai parar aqui agora. Se você tiver perguntas, você pode anotá-las, dar aqui para o Marcelo. Se você não tiver perguntas, eu vou começar já o assunto da semana que vem. Mas eu não vou falar ainda o que é, para a gente ouvir as perguntas primeiro. Vamos privilegiar as perguntas. Então, se você tem uma pergunta, porque o ambiente aqui não vai permitir que a gente faça comentários. Então, se você tem perguntas, dúvidas ou algum comentário que possa ser escrito, você faz e eu reproduzo aqui. Acho que tem uma pessoa ou outra escrevendo. Vou esperar um pouquinho. Oi? Acho que tem gente escrevendo. Tem alguma pergunta, irmão? Se você está escrevendo a pergunta, só levanta a mão para eu saber. Tem um aqui? Amém. Por que a Bíblia manda falar em línguas? A gente vai ver isso provavelmente daqui a 2 ou 3 semanas. Tá bom? Quer dizer que os milagres eram apenas chamariz? Então, essa é a parte em que a gente precisa ter humildade, irmãos. O que a gente precisa ser? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ver o que as Escrituras falam. O que as Escrituras falam sobre os milagres? Do meu estudo, a única coisa que a Bíblia fala quanto ao propósito dos milagres era confirmar a palavra de Deus. Isso nós vamos anunciar, nós vamos estudar e nós vamos ensinar sem medo de ser feliz, porque é o que a Bíblia ensina. Se você achar uma escritura que fale de um propósito dos milagres diferente do que confirmar a palavra de Deus, eu gostaria muito de saber, de estudar, e você mesmo deveria estudar essas coisas. Então, isso é claro. O propósito registrado nas Escrituras para os milagres era confirmar a palavra de Deus. Não era tanto um chamariz, porque o chamariz traz a ideia de eu atraio a atenção das pessoas por meio dos milagres. Não era isso. Sempre o ator principal do drama de Deus era a palavra de Deus. O que deveria chamar a atenção das pessoas era a palavra de Deus. Os milagres deveriam confirmar a palavra de Deus. É diferente. Não era eu vou fazer milagre aqui para atrair gente. Não, porque senão, a gente está perdendo algo se a gente não faz milagre. Porque se a gente fizesse milagres, a gente poderia atrair muitas pessoas. Não. Nunca foram o propósito registrado. Nunca foi o propósito registrado das Escrituras quanto aos milagres. Mas os milagres confirmavam a palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus não tinha sido completa ainda, não tinha sido formada ainda. Então hoje, quando a gente se pergunta por que a gente não tem milagres, ou por que a gente não teria milagres ainda, como a gente vê nas Escrituras, a gente tem uma resposta para isso, porque nós temos a palavra de Deus completa e formada. Então não temos a necessidade de ter um ministério onde muitos milagres, onde isso é o chamariz ou onde é o ponto principal, porque nunca foi o ponto principal. Expulsar demônios é considerado milagres? Nós vamos abordar isso daqui quando nós no futuro fizermos um estudo sobre demonologia, o estudo de demônios, e a gente vai estudar possessão demoníaca nas Escrituras e outros assuntos, relatos, e a gente vai falar sobre isso.
Isso aqui eu já respondi. Sem dúvida acreditamos no poder de Deus. Mas o que Deus espera que façamos para que as promessas dele se concretizem em nossas vidas? Deus espera que você tenha fé no Filho de Jesus Cristo e que você obedeça a sua palavra. E isso é tudo que nós precisamos fazer para que as promessas de Deus se realizem em nossas vidas. Deus não tem uma atitude reticente quanto às suas promessas. Faz parte da glória de Deus realizar as promessas dele em nossas vidas. É a palavra dele que está em jogo. Quando Deus fala, eu vou fazer isso, você tem a certeza de que Deus está trabalhando ativamente para fazer o que ele disse que ia fazer. Ele só não vai fazer, possivelmente até, porque às vezes ele faz milagres na nossa vida e ele dá promessas até aos descrentes. Mas você não tem garantias de que Deus vai realizar as promessas dele na sua vida se você não for obediente à palavra de Deus. É isso. Acabou. Não tem mais segredo ou mistério. Viva de acordo com a palavra de Deus e você pode ter a absoluta certeza de que Deus vai realizar suas promessas em sua vida. Meu cunhado sofreu um grave acidente de moto e foi desenganado pelos médicos. E nós temos orado por um milagre. E ele vive, apesar de estar em coma. E então, continuamos crendo. Amém, irmã ou irmão. Espero que você continue com fé e continue pedindo por seu cunhado. O que nós estudamos aqui na semana passada é que o fato de seu cunhado estar vivendo não necessariamente é um milagre. Primeiro, irmãos, nós damos uma bola grande demais para a medicina e para os médicos. Médicos são homens e mulheres que, apesar de estudarem muito, são falhos, são falíveis. O fato de médicos desenganarem alguém não quer dizer que eles estão certos. Não quer dizer que eles não são profetas de Deus, que vão dizer para as pessoas, vai morrer e vai morrer. O único que tem domínio sobre a vida de um ser humano é Deus. Segundo, o fato de médicos dizerem, mesmo que os médicos estejam certos, de acordo com o conhecimento da medicina, que evolui, inclusive, o conhecimento que alguém tinha há 10 anos é diferente do que ele tem hoje. Ele pode estar equivocado, até mesmo sendo um bom médico. Mesmo que a pessoa seja desenganada, Deus pode curar as pessoas por meio de processos naturais. Deus pode fazer com que o corpo reaja e com que o câncer vá embora. Deus pode fazer com que a pessoa aumente sua imunidade. Deus pode fazer com que as conexões cerebrais voltem a funcionar quando alguém está em coma. Deus pode fazer o que Ele quiser com o corpo humano, sem isso ser necessariamente um milagre que viola as leis químicas, biológicas e naturais. Dito isso, Deus também pode fazer um milagre no sentido clássico da palavra. Deus pode fazer algo que viola as leis biológicas. Deus se reserva a prerrogativa de fazer milagres. Eu quero deixar claro que eu acredito em milagres, no sentido clássico da palavra. Eu acredito que hoje Deus ainda age indo contra as leis químicas, biológicas, físicas desse mundo. Então, eu não acredito, se algum parente meu, algum conhecido muito próximo meu, sofresse algo assim, já orei por milagres nesse sentido, e vou continuar orando, e vou continuar esperando que Deus faça algo. O meu ponto é que a gente precisa tirar o enfoque, precisa ser sobrenatural, precisa violar as leis naturais para isso demonstrar o poder de Deus. É o que a gente viu na aula passada. Basta a cura do seu cunhado ou precisa ser a cura de um jeito espetacular? É a minha pergunta para todos nós. Eu quero crer que basta a cura, não é verdade? E que independente de ser violando ou não, indo contra as leis naturais ou não, que a glória é de Deus, independente de como Ele fez isso. Se foi por meio de remédios, se foi por meio de outros meios, amém? Então eu não quero desencorajar vocês a acreditarem que Deus pode realizar o impossível. Como nós falamos na semana passada, Deus realiza o impossível. E parte de nossa fé é acreditar no impossível. É acreditar que Deus vai intervir, como Ele já fez e continua fazendo. Ele vai intervir na nossa história. E vai dar uma forcinha. E vai ajudar de alguma forma.
A esquizofrenia não tem cura. Meu filho está absolutamente normal há 8 meses, sem remédio, só orações. É milagre ou não? Então, eu sinto que a gente precisa sair dessa mentalidade. Por que você precisa decidir se é um milagre ou não? Vasculha seu coração. Qual é a necessidade que nós não somos Deus? Basta Deus saber como Ele está curando o seu filho. Olha, independente do seu filho estar tomando remédio ou não, glórias a Deus. Continue com a fé em Deus. Se ele precisar voltar a tomar remédio e ele ficar bem, glórias a Deus. Não ache que é mais glorioso para Deus seu filho não ter que tomar remédio? Obviamente, remédios trazem contraindicações e custos. Então, assim, se ele fica bem sem remédios, melhor do que tomando remédios. Mas se a cura ou se a ajuda vai vir por meio de remédios, isso não tira a glória de Deus, é o meu ponto. Então, assim, nós precisamos sair desse ponto onde, uau, é um milagre ou não? Semana passada, uma irmã veio logo depois da aula, ela veio me perguntar, mas isso daqui é um milagre? Aí depois no convívio ela veio perguntar de novo, e essa situação é um milagre? Eu falei, irmã, o enfoque está errado aqui. Vamos dar glória a Deus, independente de ser sobrenatural ou de não ser sobrenatural. E não vamos colocar nosso enfoque em achar que a gente tem que ter milagres. Às vezes parece que a gente precisa experimentar uma coisa sobrenatural na nossa vida para confirmar que Deus está conosco. Nossa segurança como cristãos deveria vir do fato de nós vivermos em obediência às Escrituras Sagradas, irmãos. É a única coisa que pode nos dar segurança. Porque como a gente vai ver no assunto da próxima aula, provavelmente no próximo domingo, muitas pessoas experimentaram milagres e o sobrenatural e não estavam bem com Deus. Então o fato de você experimentar o sobrenatural, ou do seu filho, ou do seu cunhado, não quer dizer que Deus está com você. Você pode experimentar milagres e Deus não está com você. Então se o foco é, uau, eu quero ter certeza de que Deus está indo contra alguma lei física, biológica, para eu ter certeza que Deus está comigo, você está com foco enganado. Em Marcos 16, versículo 17, fala sobre os sinais que acompanharão os que crerem. Alguns sinais são falar em línguas e expulsar demônios. Então esses sinais são ou não válidos para hoje? Nós vamos falar sobre isso daqui na sequência. Eu peço sua paciência, e de fato, a gente precisa passar por essas bases quando a gente for estudar esses assuntos propriamente dito. Porque a gente pode cair em dois extremos. A gente pode cair no extremo em que a gente já caiu no passado. A gente pode dizer, não existem mais, é claro na Bíblia, e ai de quem achar o contrário. E honestamente, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não fecha o assunto de uma forma categórica, como a que a gente fechou no passado. E a gente pode cair no outro extremo, que é o extremo que eu acredito que o mundo religioso cai, de que sem dúvida acompanham, e muitos e a gente está indo numa direção contrária à que as Escrituras ensinam. Então a gente precisa estudar versículo por versículo, e há muitos que falam, que estabelecem essa base, para quando a gente chegar lá, a gente possa ter nossas convicções pessoais e tomar nossas decisões pessoais. Em nenhuma situação hoje se faz necessário milagres, essa evidência. Bem, é difícil responder a isso daí. De novo, o que a gente pode fazer? A gente pode analisar a evidência bíblica. O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? E o que a gente vê a Bíblia ensinando sobre esse assunto é de que os milagres foram realizados para confirmar a palavra de Deus. Existe alguma situação... A gente também aprende que se pessoas não crerem na palavra de Deus, mesmo que milagres acontecessem, elas não creriam. E a gente vê muitas pessoas não crendo, apesar de verem muitos milagres. Essa é a evidência. Agora, dizer, existe hoje qualquer situação, ou não existe nenhuma situação em que um milagre seja necessário? É uma pergunta que só Deus pode responder.
Você tem a certeza disso? Se Deus vê uma situação onde um milagre é necessário, Ele vai fazer um. Porque se é necessário, não tem outra opção, não tem outro caminho. E aí Ele vai agir e Ele vai fazer o milagre. Cabe a nós discernir ou entender. Eu acredito que se coubesse, haveria direções na Bíblia para nós discernirmos, para nós entendermos. Como não há, eu acho que é hora de termos humildade, de deixar o que pertence a Deus nas mãos de Deus. E se a gente experimentar um milagre nessa vida, amém, glórias a Deus. E isso deve nos lembrar de que Deus faz milagres o tempo todo, outros tipos de milagres, e isso deve nos levar para mais próximo da obediência à palavra de Deus. Isso deve nos aproximar de Deus. Tem mais alguma? Acabou? Amém. Vamos terminar então. Semana que vem nós vamos começar a falar sobre batismos. Então a gente vai falar sobre batismo no Espírito Santo e a gente vai falar sobre momentos históricos e a gente vai analisar, eram momentos históricos ou a gente pode esperar que esse fenômeno do batismo no Espírito Santo continue acontecendo hoje em dia. Então essas duas aulas foram a base para os milagres, porque isso vai permear todos os assuntos nos quais a gente vai falar. Semana que vem, ou possivelmente em 2 domingos, a gente vai esgotar esse assunto do batismo. E aí depois disso, daqui a 2 ou 3 semanas, a gente então vai estar pronto para entrar no assunto de línguas propriamente dito, e dos sinais, e da transmissão dos dons miraculosos. Eram só os apóstolos, ou eram as pessoas sobre quem os apóstolos colocavam as mãos, ou isso está disponível para nós hoje. Então, tenha paciência, mas isso foi pensado para a gente chegar lá, mas a gente precisa dessa base para poder raciocinar sobre esses assuntos, tá bom? Obrigado, irmãos.